E aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Bem-vindos ao meu canal, esse é o canal do Natan Batista. Aqui a gente posta muito conteúdo de qualidade para edificar sua vida, para despertar você, para fazer você reagir, fazer você acordar para a vida e para a realidade. Deixa eu te dizer uma coisa, você entendeu um texto da Bíblia muito errado, mas muito errado mesmo, e eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho sobre isso. Aquele famoso texto, Salmo 139, versículo 16, né? A gente quando vai falar de propósito eterno de Deus, a gente quando vai falar até de calvinismo, né? A gente usa esse texto, né? Que Davi tá dizendo, você viu a minha substância ainda informe, e no teu livro, olha o que a galera entendeu errado, no teu livro foram escritos todos os meus dias, sem que nenhum deles existisse. Aí você vai interpretar isso, você vai lá e você tá ouvindo nos púlpitos, você ouve na internet a galera dizendo, viu? Deus escreveu exatamente uma história totalmente detalhada pra você, tudo certinho, bonitinho, com quem você vai casar, que emprego você vai ter, com quantas pessoas você vai se relacionar, tá tudo escritinho, bonitinho. Deixa eu dizer uma coisa pra você, você entendeu esse texto exatamente errado? Como assim, Natan, que você entendeu esse texto errado? Se for assim, gente, de Deus escreveu tudo exatamente bonitinho, todos os dias, todos os detalhes, com quem você vai casar, onde você vai trabalhar, que carro você vai ter, que casa você vai morar. Se Deus escreveu tudo isso, vamos pensar o seguinte, quem escreveu esse texto? Esse salmo foi Davi. Então se a gente for por essa linha, eu vou ter que dizer que Deus escreveu que Davi ia ser um adúltero, Deus escreveu que Davi ia ser um assassino, Deus escreveu que os filhos de Davi ia tudo dar problema, porque os filhos de Davi deu problema, né? Eu fico pensando, esse Deus podia ter escrito uma história um pouquinho melhor pra mim, né? Mas aí tem um grande problema, por quê? Porque eu não acredito que Deus escreveu que Davi ia ser um adúltero, eu não acredito que Deus escreveu que Davi ia ser assassino, não acredito que Deus escreveu que os filhos de Davi ia dar problema, que os filhos de Davi deram muito problema, né? Só você ver a história, um se revoltou contra o pai, queria tomar o trono, o outro, né, abusou da irmã. Já pensou, cara, abusar da irmã? Deus escreveu lá no livrinho dele, o filho de Davi vai abusar da irmã. Gente, não é bem assim. Nós precisamos entender a Bíblia como um todo. Tem um princípio que é muitas vezes esquecido, que as pessoas, a gente fala muito de sola escritura, né? Ah, você que é reformado aí sabe do que eu tô falando, sola escritura, só a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas tem um conceito que é também oriundo da reforma protestante que a gente não fala muito, que é o quê? Que é o tota escritura. Anota aí, tota escritura. O que é o tota escritura? É você pegar alguns conceitos que você tira do sola escritura, ou seja, que estão na Bíblia, versículos que estão na Bíblia, e você submeter aquilo ao todo da escritura. O que toda a Bíblia fala acerca daquilo? Por quê? Porque daí você vai num texto como esse, né? Deus escreveu os meus dias no seu livro sem que nenhum deles existisse, e você sai dizendo para todo mundo que tá tudo escrito, tá tudo pré-determinado, tá tudo escritozinho bonitinho, e não importa que escolhas eu fizer, não importa que decisões eu tomar, não importa o que eu fazer na minha vida, eu vou viver exatamente aquilo que está escrito para mim viver. Não é assim. Quando você pega isso e submete ao todo da escritura, você vai se deparar com um assunto que é muito debatido na teologia, que é o quê? A soberania de Deus e a responsabilidade humana. Nós temos uma galera que simplesmente foca na soberania de Deus e exagera um pouquinho quando fala que realmente está tudo escrito, não importa que decisão tomar, que escolha, não importa se eu pisar na bola, não, tudo de algum modo está escrito. Deus escreveu que ia pisar na bola, Deus escreveu que crianças iam ser abusadas, Deus escreveu que pessoas no mundo iam passar fome, Deus escreveu que pessoas iam morrer cedo, Deus escreveu exatamente tudo isso. E não é assim. Quando você submete isso ao todo da escritura, você vai ver essa relação de soberania de Deus e responsabilidade humana. Sim, Deus é soberano, Deus governa o universo, Deus está no controle de todas as coisas, mas Deus estabeleceu campos de atuação para que você viva. Ou seja, Deus não trata você, querido, como uma marionete. Você não é uma marionete na mão de Deus, onde Ele escreveu que você ia errar nisso, que você ia tomar essa decisão errada, que a sua empresa ia dar errado, que você ia ficar falido, que você ia perder a sua família cedo, que você ia perder alguém que você ama cedo. Não, Deus não escreveu isso, querido. O que então Davi quis dizer
quando ele escreveu isso. Ele quis dizer que de algum modo a nossa vida ou o campo de atuação para que nós pudéssemos ter escolhas, ele está escrito, ele está determinado. E o que está determinado? O que está determinado são coisas, por exemplo, como a lei da semeadura. Como assim, Nathan? A lei da semeadura, ela funciona, ela é uma lei estabelecida, ela foi escrita e ela está estabelecida. Então aquilo que você semear, de algum modo você vai colher. Tudo aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, isso ele vai colher. Então Deus é como se, por exemplo, imagina o jardim do Éden. Deus estabeleceu um campo de atuação para Adão. Então Deus falou: você, Adão, você pode comer de toda a árvore do jardim. Toda a árvore do jardim você pode comer. Você só não pode comer dessa, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora você imagina Adão chegando lá numa árvore, pegando aquela fruta, pegando uma fruta de uma árvore qualquer daquele jardim, pegando uma fruta e dizendo: Deus, é da tua vontade que eu coma essa fruta? Como assim? É da tua vontade que eu coma essa... Como assim, gente? Entendeu? Deus falou: você pode comer de toda a árvore do jardim, menos dessa. Então Adão não precisava chegar em cada árvore que ele fosse comer e falar: Senhor, será que está escrito no teu livro que eu vou comer essa fruta? Não! Entende? Nós precisamos entender que Deus estabeleceu leis. Que leis que Deus estabeleceu? Deus estabeleceu uma lei moral que está dentro do seu coração. Todo mundo sabe aquilo que é certo e que é errado. Ninguém precisa de um livro de regras, ninguém precisa de uma constituição para saber aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Todo mundo que faz uma coisa errada, anota isso, todo mundo que faz uma coisa errada sabe que está fazendo errado lá no fundo. Não tem força talvez para fazer certo, não tem coragem de mudar, mas sabe que está fazendo errado. Deus estabeleceu a lei moral, tá dentro do seu coração. Todo mundo sabe aquilo que é certo ou o que é errado. Deus estabeleceu a lei da escritura, que é a lei que rege o povo de Deus, que são os princípios de Deus. O que são os princípios de Deus? É aquilo que Deus estabeleceu para o bom funcionamento da humanidade. Então Deus estabeleceu isso para que a humanidade caminhe, para que a humanidade funcione. E por isso que Deus deu para você a capacidade de escolher. Você pode escolher. Você tem a capacidade de escolher fazer isso ou fazer aquilo, casar com aquela pessoa ou casar com aquela outra pessoa. Então qual a grande questão? A grande questão é que você não precisa estar o tempo todo, e isso vai chocar você não precisa estar o tempo todo: Senhor, é da tua vontade eu fazer isso? Ah, Senhor, eu sou um fotógrafo. Beleza, sou um fotógrafo. Senhor, eu devo comprar essa câmera? É claro que você deve. Se você é um fotógrafo, você tem que comprar uma câmera. Senhor, eu devo trocar de carro? Deus não vai dizer se você deve trocar de carro ou não. Suas finanças e a sua organização financeira é que tem que dizer para você se você deve trocar de carro ou não. Nós precisamos entender que Deus não tá ali, controlando todas as coisas como se nós fôssemos marionetes. Não, Ele estabeleceu princípios, Ele estabeleceu sua lei moral, Ele estabeleceu os parâmetros de funcionamento. E dentro desses parâmetros de funcionamento é que a gente atua, é que a gente se desenvolve. Então, querido, você vai errar, você vai tomar decisões erradas. E não significa que as decisões erradas que você tomou é porque elas não estavam escritas no livrinho. Não pense que simplesmente tem um livrinho escrito com todos os detalhes e que você tem que estar o tempo todo vivendo, lutando para viver esse livrinho. Tá entendendo? Deus é soberano, sim, mas Deus não exime você da responsabilidade de tomar as decisões da sua vida. Tem um livro, no seu livro foram escritos todos os meus dias. O que isso significa? Significa que Deus estabeleceu um campo de atuação para você, que você tem que atuar nele, que você tem que viver nele. Eu vejo muitas pessoas que ficam travadas. Por que essas pessoas ficam travadas? Porque elas, qualquer coisinha, elas estão acuadas e com medo, pedindo: Senhor, será que é da tua vontade? Será que é da tua vontade? Será que é da tua vontade? Querido, se você não está ferindo princípios de Deus, se você não está ferindo a lei moral do seu coração, tem coisa que você vai precisar testar e tem coisa que você vai precisar errar, porque a gente aprende muito mais com os erros da nossa vida do que com os acertos. Deixa eu te dizer uma coisa: ambiente de felicidade não ensina nada pra ninguém. Como assim, Nathan? Quando tá tudo certo, quando tá tudo bem, quando você tá feliz, quando você tá alegre, quando você tá de boa, só descansando, provavelmente você não tá aprendendo nada nesse ambiente. Esse ambiente é bom, você tem que aprender, você tem que curtir, mas provavelmente você não está aprendendo nada. Agora é no ambiente das decisões, é no ambiente das escolhas, é no ambiente que às vezes você
pá, tomou uma escolha errada aqui, aí aprendeu, depois você vai tomar certa, fez isso, fez aquilo, opa, deu erro aqui, não deu certo, a minha empresa não deu certo aqui, como que eu posso fazer para agora dar certo? É nesse ambiente que está o verdadeiro aprendizado, é nesse ambiente que a gente aprende, é nesse ambiente que a gente cresce, é nesse ambiente que a gente se desenvolve. Você não precisa ficar o tempo todo acuado e deixando de viver a sua vida, de crescer, de se desenvolver, pensando, será que isso está escrito no livro? Pô, deu uma vontade de comer estrogonofe hoje à noite, será que está escrito no livro que eu vou comer estrogonofe? Não, querido, viva a sua vida. Se a conexão com Deus estiver de boa, se você estiver conectado com o seu Criador, cara, as coisas vão cooperar para o seu bem. Se você, de algum modo, vive uma vida com Deus, se você tem amizade com Deus, se Deus não é para você um cara que tá lá sentado, simplesmente querendo controlar todas as coisas, e se Deus é para você um pai de amor, que deu seu próprio filho para que você tivesse vida e vida em abundância, se você tem amizade com Deus, cara, viva. Ah, Natan, você tá abrindo uma porta pra libertinagem. Não. Se você tem uma vida de amizade com Deus, cara, você sabe onde você pode ir e onde você não pode ir. Você sabe no que você pode tocar e no que você não pode tocar. Você sabe que tipo de escolhas você pode e que tipo de escolhas você não pode fazer. Então é isso. Se você tá conectado com o Criador, cara, simplesmente vá, se desenvolva, cresça e viva. Viva, crente, porque é na vida que é o maior ambiente de aprendizado para você. É isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreve no canal, deixa o likezinho, manda para todo mundo que tá acuado na vida, parado e não consegue se desenvolver. E que, em nome de Jesus, você saiba, você cresça, que Deus te deu o potencial de escolhas. E é nas escolhas, às vezes, erradas que você aprende, que você se desenvolve e que você cresce. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e a gente se vê.